Bom, olha, esses dias nós tivemos um fato que aconteceu e chamou muita atenção da população, que foi um menino, um jovem de 26 anos, o Diego, que ao fazer um procedimento normal, como qualquer outra pessoa faz, de assoar o nariz, ele acabou tendo um certo deslocamento no globo ocular. Bom, nós conversamos com o menino, com o jovem, em relação a isso, né? Era no momento logo que aconteceu o fato, muitas pessoas ainda se perguntavam o que tinha realmente acontecido. E eu estou com o doutor Henrique, que fez o processo cirúrgico nesse jovem, que vai nos relatar, nos contar o que de fato aconteceu. A gente sabe que até o momento da entrevista com o jovem ali, a gente também procurava entender. Alguns profissionais, como ele relatou também, estavam se perguntando o que tinha acontecido, se tinha alguém que poderia resolver aquele problema, né? E felizmente, graças a Deus, ele fez o procedimento cirúrgico e já encontra-se em casa. Doutor, satisfação tê-lo aqui na Interativa. Muito obrigado, Rafael. Satisfação estar aqui com todos vocês. É um caso muito interessante, muito diferente, né? E que veio de uma situação corriqueira, como você bem disse, né? De um assoar o nariz e fazer um inchaço ali na região do olho, né? Eu só queria realmente passar para dar alguns esclarecimentos para as pessoas não ficarem muito preocupadas, né? O que de fato aconteceu? Houve o deslocamento do globo? Houve, como ele relatou ali, que ele se sentiu apavorado também? Exatamente, né? Não teve nenhum deslocamento de globo ocular, né? Esse paciente, aconteceu essa situação, ele foi avaliado primeiro pela nossa colega oftalmologista, a doutora Mirella, né, que fez uma avaliação excepcional dele, viu toda a parte de visão, do olho, da função, e não tinha nenhum problema com a questão ocular dele. Visão preservada, o globo ocular na posição, e ela fez, como deveria ter sido feito mesmo, o pedido da tomografia para a gente avaliar o que aconteceu, né? O que acontece nesses casos, na verdade, é o seguinte, né? O nariz, ele fica entre os dois olhos, né? E existe uma divisão entre o nariz e os olhos, que é uma lâmina de osso muito fina, que chama lâmina papirácea. Papirácea vem de papiro, papel. Ela é tão fina quanto um papel. Às vezes, em alguns pontos, ela mede menos de 1 milímetro de espessura, e em alguns pontos chega a ter algumas falhas de osso, e você tem só o tecido, que a gente chama de mucosa, que divide, então, a órbita, que é o lugar onde o olho fica, da cavidade nasal. Então, esse paciente tem uma falha óssea aí nessa divisão entre a órbita e a cavidade nasal, e num esforço de espirrar, eu não sei exatamente se ele segurou ali, ele teve um aumento muito grande da pressão na cavidade nasal. Esse local onde você tem essa deiscência, essa falha óssea, lacerou, rasgou, e o ar do espirro passou para dentro da órbita e veio a ficar uma quantidade muito grande de ar ali na órbita. Então, quando você vê aquele olho inchado, não é um inchaço, é ar que está ali dentro, que passou do nariz para a parte superior do olho, mas sem afetar o olho em si. Não afetou nada no olho propriamente. Mas não conseguiu sair para fora, então, no olho em si, assim, ele ficou preso ali. Ele ficou preso ali na pálpebra e ficou aquele inchaço muito grande, né? E depois até ele teve uma certa piora, começou a descer, veio aqui para a região da bochecha e até para a região até da base do pescoço, né? Aí a doutora Mirella, a gente conversou e ela discutiu até com a equipe em Goiânia, o pessoal da plástica ocular, o pessoal da cirurgia de cabeça e pescoço, que sugeriram, como nós, todo mundo entramos em conjunto lá, que o tratamento é conservador, porque esse ar acaba sendo absorvido, mas como o rapaz estava muito incomodado e com muito ar assim, e não conseguia nem abrir o olho, eu fiz um procedimento pequeno de abertura e drenagem para retirar um pouco desse ar. E logo depois do procedimento, ele já abriu o olho, já tinha bem menos incômodo, nós deixamos ele um dia no hospital internado. Hoje ele teve alta, foi para casa, já conversando com o olho aberto. Agora ele vai ter que ter alguns cuidados. Ele, sabendo dessa falha óssea que ele tem, para espirrar, ele tem que espirrar de boca aberta. E a gente sugere sempre para as pessoas que, se for espirrar, não tenta trancar para segurar a respiração, porque isso pode dar um aumento muito grande da pressão de ar dentro do nariz. Causar um problema igual esse é muito raro, muito difícil, né? Eu, particularmente, nunca tinha visto, a doutora Mirella também nunca tinha presenciado algo assim, mas é algo que pode acontecer. Mas essas falhas são comuns de acontecer na formação das pessoas, do ser humano. Era o que se suspeitava que tivesse acontecido, que ele tivesse algum problema na formação ali, em alguma parte do rosto. É uma que a gente chama de variação anatômica, né? A gente espera-se que na maioria das pessoas tem, e é como acontece, que tem essa lâmina fina de osso que divide, mas muitas pessoas têm uma falha dessa lâmina, alguns pontos onde não existe o osso.
de tão fino que ele não existe ali. E fica só o tecido que é a mucosa e num esforço desse pode lacerar. É simplesmente uma variação anatômica e que acabou gerando esse transtorno aí, mas que é algo benigno e que vai ficar tudo bem. Existe algum tratamento para isso? Alguma correção nesse sentido? Existe, né? Na verdade, eu conversei com o rapaz, expliquei para ele que a gente vai só observar, ele vai ficar de esforço, ele não pode fazer nenhum esforço, né, que aumente a pressão nessa região para não dar chance de aumentar novamente, voltar a fazer ar. E, a princípio, não precisa fazer nada, porque essa região que machucou e passa o ar, ela se fecha sozinha. O que pode acontecer é, eventualmente, repetir esse fato. E se isso acontecer, aí precisa fazer um procedimento cirúrgico por vídeo dentro do nariz, onde você vai tirar uma parte de cartilagem do septo para reconstruir o defeito ósseo que existe ali nessa transição ali do nariz, nessa divisória entre o nariz e a órbita. Esse problema pode ocasionar algo mais sério ou alguma outra parte, pode afetar alguma outra parte do rosto? O que aconteceu ali foi que a quantidade de ar foi aumentando, né? Foi descendo tudo e ele foi dissecando alguns planos ali, a gente chama de fáscia, são planos cervicais, né? Isso pode precipitar infecções secundárias simplesmente por ter ar ali dentro. Então, é algo que a gente tem que ficar atento e foi por isso que a doutora Mirella fez a internação dele para que ele começasse a tomar antibiótico a fim de evitar. Hoje, como já deu para perceber que reduziu bastante o edema, né? Já não tinha tanto ar ali e aí eu consegui dar alta para ele hoje já com antibiótico para tomar em casa por 7 dias para tentar evitar isso. Bom, doutor, a gente quer agradecer a sua disponibilidade de vir até aqui aos estúdios do Portal Notícias Interativa para falar a respeito, então, dessa situação que, num primeiro momento, né, até pelo desconhecimento, né, pela curiosidade do fato, que parecia ser um fato até engraçado, mas que engraçado não tem nada, né? Teve muitas suposições, algumas situações que hoje o senhor está esclarecendo que realmente, graças a Deus, não houve esse deslocamento do globo ocular, como também o próprio paciente imaginava que tinha acontecido. A gente quer agradecer aí a tua disponibilidade de vir aqui para deixar esses esclarecimentos, deixar essa situação, como se diz assim, agora totalmente resolvida e que o paciente tenha uma boa recuperação. Sim, eu agradeço especialmente a doutora Mirella, que foi quem fez o primeiro atendimento e deu todo o suporte. E garantiu para a gente, né, que a visão estava tudo certo, né, que estava tudo bem, que não tinha nenhuma influência sobre o olho. E nesses casos onde a gente tem qualquer coisa na órbita, o mais importante é primeiro uma avaliação do oftalmologista para ver se o olho está tudo certo. A partir daí a gente vai tomar outras condutas, que foi o que nós fizemos. Mas muito obrigado pela oportunidade.